Fala pessoal, Rafael do canal TecWeb, e seguindo a sequência sobre peças de computador, hoje eu vou gravar para vocês a respeito de SSD. No caso aqui eu vou falar sobre o SSD M2 do tipo NVMe. Eu vou mostrar para vocês durante o vídeo um SSD de 1TB da Gigabyte, nesse formato, e vou mostrar para vocês como a gente verifica a compatibilidade com a placa, quais os detalhes que a gente tem que olhar no SSD para poder fazer a escolha e como instalar ele numa placa-mãe também. Então, se gostaram do vídeo, fiquem comigo até o final, deixe seu like, se inscreva e vamos dar uma olhadinha aqui então no site do fabricante da placa-mãe primeiro, tá? Continuando com a mesma placa-mãe que eu venho usando nos outros vídeos. Então aqui eu tenho a TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. Aqui em armazenamento a gente consegue dar uma olhada qual é o tipo de armazenamento que a placa aceita. Então, se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ter um slot M2 do tipo M-Key, né? 2242, 2260, 2280, 22110. São os tipos de SSD que ela suporta, tá? Se a gente vier um pouco mais para baixo aqui no site, a gente consegue ver no painel interno também os tipos de conexão de SSD. Aí eu vou mostrar para vocês um artigo que eu vou deixar aqui no link da descrição, mostrando o que são esses números que aparecem no SSD. A gente percebeu lá 2280 e assim por diante, né? Então a gente consegue ver nesse artigo que o 22 é a largura, que é sempre praticamente a mesma, né? A largura do SSD. E o comprimento é o segundo número. Então, a gente tem o 2230, que é uma placa menorzinha de 30 mm, de 80 mm e assim por diante. Então, aqui nesse tipo de artigo, a gente vai conseguir perceber isso. Uma outra coisa que a gente tem que olhar também é a chave. Lá estava mostrando que era uma Key M. Então, o que isso quer dizer? Que a Key M ela pode operar em PCI Express X4. Então eu tenho que me atentar na hora de comprar um SSD nesse tipo, tá? Então o tamanho que a placa aceita e qual o tipo de chave que ele aceita, tá bom? Então, tendo isso em consideração, o SSD que eu vou usar é esse Gigabyte NVMe SSD de 1TB. Então, levando em consideração essas primeiras checagens que eu fiz, que é o tipo físico do SSD que eu vou conseguir usar, eu tenho que partir para outras verificações que eu preciso fazer na escolha do meu SSD. Então, entre elas, a velocidade de leitura e de gravação, que no caso aqui é de 2.500 para leitura e 2.100 megas por segundo para gravação. Isso é uma coisa importante. Comparando o NVMe com o padrão SATA, SSDs padrão SATA, a gente tem uma leitura em torno de 500 MB ali e uma gravação 550, dependendo do SSD que você for usar padrão SATA, tá? Você pode encontrar SSD M2 também padrão SATA, então se atentem a isso. A placa-mãe vai aceitar tanto o SATA quanto o NVMe. Então a gente tem que olhar essa velocidade e ver se a velocidade atende também a gente. Outra coisa legal de se olhar no SSD é isso aqui, ó. Eu tenho um limite de uso de 5 anos e um TBW de 1600. Eu vou deixar para vocês também aqui na descrição um artigo bem legal falando sobre o que é o TBW. Mas em resumo, o TBW é Terabytes Written, que significa a quantidade de dados que o SSD suporta ser gravado até a sua falha, até ele parar de funcionar. Então esse número aqui, se a gente pegar uma calculadora e fizer um cálculo que eu já deixei aqui pronto, ó, 1600 TB dividido por 365, que é a quantidade de dias, vezes 5 anos, vai dar um número de 0,876. Se a gente multiplicar isso por 1000, arredondando, né? Porque seria 1024, né? O cálculo de bits e bytes, né? Mas calculando por 1000, vai dar 876,71 GB de gravação diária durante a vida dele. Então, isso é o tempo que vocês têm
e a quantidade de dados que vocês podem gravar em média por dia para conseguir fazer um SSD desse dar defeito. Então é muito importante vocês olharem isso também, tá? Na hora de escolher um SSD, tá? Mostrando ainda na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, eu achei esse SSD, então, com a especificação M2 2280, que serve na minha placa, PCI Express 3x4, no caso ele aceita até 4, NVMe, por esse preço. Aqui eu tenho todas as descrições dele também, nesse site da Pichau, um site bem legal também, se vocês não conhecem eu vou deixar o link na descrição. E aqui a página que eu disse, que é o fórum que eu vou deixar, explicando tudo certinho o que é o TBW, o que é DWPD, o que é MTBF, que são as indicações de uso do SSD e de garantia, vamos falar assim, de gravação, tá? Então eu vou deixar tudo isso. Agora eu vou passar aqui para instalação do SSD na placa-mãe mesmo. Então primeiro a gente vai fazer um rápido unboxing aqui do SSD. Como eu disse, é um SSD da Gigabyte, de 1 TB. Caixinha bem simplesinha. Quem nunca pegou um SSD M2 na mão, não se assustem, é uma placa minúscula, bem menor que um pente de memória. Olhem para vocês verem, vem na caixinha um manual, sempre importante, né? Dar uma lida e ver o que você precisa do manual para fazer as instalações, né? Então vem esse manualzinho na caixa, mostrando até inclusive como fazer a fixação dele na placa. Isso é bem importante, mas eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, né? Então aqui na caixinha, reparem, a Gigabyte não mandou parafuso também, tá? Só que o parafuso veio com a placa-mãe, então eu vou ter como fixar por causa disso. Reparem, uma plaquinha muito pequena, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem 2 slots nessa placa, tá? Um onde eu vou colocar aí agora e um mais para baixo. O mais para baixo, inclusive, está com um dissipador em cima da própria placa. E é bem simples, tá vendo? Vocês vão fixar a placa, vai medir mais ou menos a distância aonde vai precisar do parafuso. Como eu disse ali, estou mostrando no vídeo, a placa-mãe veio com esse parafuso. Então eu vou colocar um adaptadorzinho primeiro ali para dar a altura do SSD. Vou tirar esse parafusinho. Vou desinstalar o SSD, agora eu sei a posição que eu tenho que instalar esse adaptador. Então reparem, tirei o SSD. O adaptador ele vai apoiado ali nessa mesma distância. Então não precisa apertar muito, apertei com a mão mesmo. Fixa o SSD de novo. E agora deu a distância certinha. Reparem que ele vai ficar reto, em paralelo com a placa. E aí eu venho e parafuso o SSD na placa-mãe. Bem simples. Lembrando, como eu disse, tem 2 slots essa placa-mãe. Onde está meu dedão ali é o outro slot. Ele está coberto com um dissipador. Eu fiz a instalação aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar instalado no de baixo, tá? E aí o SSD fica instalado desse jeito, partindo depois já para a instalação do sistema direto nele. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para esclarecer como escolher um SSD, como escolher o tamanho, como escolher o tipo de chave, verificando velocidade de gravação, de leitura e também o tempo de vida útil dele. Então, se gostaram, deixe seu like, se inscreva aí no canal e um abraço para todos.